mão do Juninho. Não vou tirar foto alguma sua. Acho que queria tirar foto. Mas onde é que você quer estar? Tanto faz, onde é que você quer? O que você acha que tem que ver luz, lugar, coisas? Vamos lá pra fora então. E eles não gostaram da repercussão, eu ia ficar tão feliz. Ou você ia ficar ou vai ficar feliz? Eu ficaria feliz. Mas eu acho que a relação com as pessoas sempre me deixa muito feliz. Muito feliz? Muito. Eu acho que ir de encontro ao outro, pra mim, ele é sempre muito realizador. Será mesmo? Eu acho que sim. Ué, Matheus, mesmo quando existe contrariedade? As contrariedades fazem parte da vida, né? Mas nem sempre as pessoas pensam assim. Elas fazem parte, elas nos engrandecem, elas trazem pra gente a possibilidade da superação dos desafios, a reconstrução do entendimento de algumas situações, né? O momento da dor, ele não é quisto por ninguém, nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Mas ele traz um resultado que eu acho que ele é mais positivo. Isso é excelente de ouvir da parte de você. Porque representa uma esperança nos confins do coração humano. Mas a gente tem que ter esperança, né? Quando a esperança morre, a gente morre. Tem que ter a esperança. A gente se conhece há quanto tempo? Alguns bons anos já. Então, se eu perguntar quem é você, vai soar muito esquemático, né? Mas é uma pergunta difícil de responder. Você consegue responder? Eu estava até refletindo sobre isso em alguns cenários, quando as pessoas são questionadas a dizer sobre si mesmas. E eu me coloquei nessa condição e eu falei, nossa, mas como é tão difícil definir a gente, né? Quem somos nós? Definições. E eu fico analisando, eu acho que eu sou fruto da minha história, né? Mas não só dela. E eu acho que eu transito entre a razão e a emoção e fico nesse percurso, né? Entre a razão e a emoção, no qual a gente tenta trazer um propósito mais racional, propriamente dito, mas respeitando a humanidade que há em nós, né? E aquilo que a gente é por natureza, não por definição. Mas esse racional é em busca da sobrevivência? Tem o racional em busca da sobrevivência, mas eu acho que o racional é aquilo que nos realiza em plenitude, é o que eu penso. Né? É a superação do animal. Não sei se isso é possível, né? Mas eu sempre me ponho a pensar isso, né? Porque a razão, ela é sempre a busca da transcendência daquilo que a gente é quanto ser humano no outro. E é isso que eu penso, e eu sempre pensei dessa forma. Eu só não conseguia sistematizar essa informação, mas eu acho que desde pequeno eu penso dessa forma. Mas é muita responsabilidade você falar que desde pequeno pensa assim. Porque o pensamento é transitório. Mas é a gente se melhora. Ou se piora com o passar do tempo. Mas a tendência é que, com tantas experiências passadas, haja o mínimo de maturidade. Mas aí a gente passa a questionar o que é melhor, o que é pior, porque isso também eu me ponho a questionar. Isso faz parte hoje do entendimento da definição do que sou, porque hoje eu percebo que os padrões, eles são muito mais incisivos do que antes, pelo fato de que antes eles eram claros, hoje eles são velados, hoje eles não são muito claros. E aí a gente fica a se questionar o que somos nós dentro desse padrão, que é
o padrão da beleza, da classe, né, até mesmo do pensamento, né, seja ele cultural, seja ele de posição política, seja ele de organização social. Isso tudo faz parte de uma busca de compreensão para nos definir, porque quando a gente passa a pensar nisso, a gente fica receoso em dizer o que é melhor e o que é pior, porque para uma classe conservadora a diversidade sexual pode ser pior, né? Ou todos esses tabus para falar da dependência química, tal como tem a discussão da maconha, né? O que é melhor e o que é pior? Então, quando eu parto do pressuposto da razão na realização do outro, e eu acho que era essa a minha angústia, ainda né, em todo esse percurso, entender o que seria o ideal, o que seria o ser humano em si como propósito, né? Qual que é o ponto de referência dessa realização, né? E isso é que nós não temos condições de responder agora. A gente tem condição de responder o que é sintomático. Quando, por exemplo, a gente se atrai por alguém e esse alguém não se atrai por nós porque nós não obedecemos o padrão, né? Passa a ser até ditatorial, não é mesmo? Então é esse o questionamento que eu fico. E é por isso que é tão difícil definir, mesmo sabendo que todos esses sintomas manifestados são capazes de dizer muito sobre nós. Entendi. Você já chegou em algum esclarecimento sentimental? Em qual sentido? Porque sentimento no sentido de tudo. Porque se o racional gera muitas vezes a angústia, o sentimento não vem para confortar? Vem, e eu acho que o sentimento ele alimenta e ele conforta quando você não tem que explicá-lo o que ele é. Quando ele vale por si mesmo, sabe? Quando você encontra um amigo e você conversa e passa aquele tempo e aquilo não tem preço e você não justifica. Sim. Isso é a emoção que conforta. Isso é o que é sem você explicar. Pois é. É que esse ruído que a gente está ouvindo, quase diegético, né? Brrr, imagina que isso é o nosso lado racional. Falando dentro de nós. E aí, qual que é a ideia que nos motiva aqui? É a gente ter uma boa interação, né? Então por isso que se dane o barulho ao redor. Esse barulho são os paradigmas, aqueles paradigmas que impedem que a gente diga eu sou aquilo. Qual é o problema de eu pensar de uma maneira, né, em contraposição a pensar de uma forma distinta, né? Porque tudo começa no pensamento. Pelo menos é nessa situação que eu me coloco. Tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Termina também. Termina também, inclusive. Nós somos seres pensantes, né? Você imaginar que o seu cérebro aqui, parado, consegue transitar por um universo de possibilidades e você não consegue explicar esse mecanismo, isso é surreal. Isso é pensamento. Pensamento que mexe com a alma, pensamento que mexe com a parte cognitiva, pensamento que mexe com tudo. Parte motora. Parte motora. Né? Agora, essas interferências, elas são até bem-vindas nesse momento. Muito. Porque eu acho que na vida a gente acaba, quando a gente traça uma rota, um percurso, e vem elementos que não são bem-vindos no nosso propósito, a gente os chama de interferência, né? E como lidar com eles no dia a dia, porque eles acabam se transformando em incômodos, né? E são sintomáticos. Nossa, me veio um insight aqui agora. A antítese da interferência. Antítese da interferência. Fale mais sobre. A influência. Pode mudar os percursos. Olha, né? Só, o próprio termo interferência, influência, influ para dentro, de ter alguma razão para a gente ficar aborrecido, né? Ou congestionado. Só um minutinho.
Ele é expresso, é que o grão é moído na hora. Ah, então traz. Você toma expresso? Traz dois, Dois por favor. expresso. Não vai ser por isso que a gente vai deixar briga, Eu sou muito alucinado com café, muito. Eu gosto demais. Eu gosto do gosto do café. Mas eu também gosto de uma cervejinha. Ficou bom? Eu não sei. Você vai ver só depois, né? Não, nós vamos, porque não acabou ainda. Agora me diga uma coisa. Oi. A gente parou na influência, Na né? influência. Segunda questão importante Sei. para todo mundo e que ninguém se importa. Vejamos então. Eis os desafios das perguntas. Essas perguntas eu já fiz para mim mesmo. Tá? Olha só. Até que ponto você, Matheus, diretamente falando, até que ponto você se compromete com o outro? Nossa, essa é uma pergunta desafiadora, né? Ela é uma pergunta longa e ela é uma pergunta que tem que ser muito estruturada, porque eu acho que o compromisso com o outro, ele não pode nascer se não tiver um compromisso antes comigo mesmo, né? É aquela velha história, por exemplo, só para materializar, eu tenho tido essa necessidade de explicar, de certa forma, para ficar mais claro o que eu penso às vezes, que é muito complexo. Veja bem, tem sempre aquela história da mãe que está no avião e o avião está caindo, de repente acaba o ar, né? E as máscaras caem para as máscaras de oxigênio. E aí eis a pergunta que fica: a mãe, na posição dela, o que ela deve fazer? Colocar a máscara no filho ou colocar a máscara nela mesma, numa situação emergencial? E a resposta correta é colocar a máscara nela mesma, porque se ela não colocar a máscara nela, ela não tem condições de salvar o filho. Ambos podem morrer, né? Isso é uma situação emergencial grave, né? Mas é um exemplo que materializa o fato de que o nosso existir ele tem uma certa importância e uma necessidade nas situações, quando a gente parte do pressuposto que isso vai refletir no outro. Então eu acho que o meu comprometimento com o outro, e ele existe sim, ele existe porque eu venho de uma trajetória que ela não foi uma trajetória pacífica, e eu acredito que as pessoas elas têm na sua história os seus conflitos, né, que são muitos, e a partir dessa trajetória eu fui tentando fazer uma autorreflexão, tentando fazer uma autocorreção da minha maneira de resposta ao mundo, e tentei entender o que seria o meu papel em relação a outros que possivelmente estariam em situações similares e vastamente piores, né? Porque o que o mundo nos traz é um mundo infinito, diverso e de muitos conflitos, que requer de nós solidariedade, porque eu acho que já nem existe mais no nosso modo de entender hoje a caridade que seria um favor, uma servidão, ou eu te devo, não. Caridade é querer o bem ao próximo. Mas sou um pouco costumeiramente que a gente que fica naquela de ter que devolver quando na verdade não precisa, né? Quando essa é a caridade. Quando você faz em relação ao outro, você faz, você tem que ter essa certeza de que você está fazendo sem a necessidade de retorno, porque aquilo tem que ser feito, porque aquele é o seu papel fazer. Eu costumo dizer que se a caridade tivesse de ser uma barganha, ela não estaria entre as virtudes cardinais, né? É verdade. Ela seria simplesmente uma maneira de sobrevivência. Exatamente. Que é uma coisa que acontece corriqueiramente no alto da pirâmide, que a gente identifica aí o regimento político governamental. Isso. Mesmo no alto da pirâmide familiar existe esse tipo de barganha. Exatamente, o que não pode acontecer, evidentemente. E aí, o meu compromisso primeiro, eu acho que tem sido positivo e não foi sempre assim, com a verdade. Eu acho que a gente tem que ter franqueza e sinceridade, mas não aquela franqueza ou sinceridade cruel, porque eu acho que existem duas. Eu acho que a gente tem que ter a franqueza e a verdade que liberta. Eu acho que todas as vezes que você traz uma perspectiva próxima do real, no sentido de procurar a melhora,
Eu acho que isso é o correto, é isso que você consegue construir de ponte real com as pessoas. As pessoas passam a ver em você o que você sente realmente. Então, de repente, aquilo que possivelmente seria barganha, ela não vai existir mais, porque a verdade ela traz isso. Né? E ali eu não estou filosofando o que seria verdade, né? Dentre todos os níveis da verdade que a gente traz para o campo da filosofia. Como se diz? O que é a verdade? Eu tô tratando Silêncio. Estou trazendo para o campo objetivo prático, né? Das nossas relações diretas e costumeiras. Se a verdade é um bem ou um mal, né, depende muito do sujeito. É verdade. A gente vive mesclado nessa grande realidade que, no meu ponto de vista, é uma série de pequenos e circulares momentos de verdade própria, né? Onde tem um oceano inteiro de verdade incontida que vem de uma massa, do coletivo, né? Que aí nesse caso acaba se exprimindo de uma maneira ou de outra no sujeito a partir daquilo que ele deseja. Por isso que desejo e vontade são coisas totalmente diferentes, apesar de um reforçar o outro. Exatamente. Você já tinha pensado nessa já. coisa toda? O id, eu, super-eu, né? O desejo e todos os mecanismos de defesa morais que nos impedem, né, de procurar o desejo. Né? O desejo, ele às vezes ele nem se descreve. O vínculo, né, com o evitar o desprazer, né? O vínculo, a necessidade de se evitar o desprazer, porque a dor, ela não é desejada por ninguém. A dor, ela é o resultado do sintoma daquilo que não foi realizado. Eu imagino que seja assim. Mas como alguém me esclareceu uma vez, a dor já começa no nascimento. Já, com certeza. É da mãe e é do filho. Exatamente. O filho um dia vai ser pai, a mãe vai ser avó. Há possibilidades. Dentro das ordens sociais, não quer dizer que seja o determinismo ser pai e mãe. Não, eu falo pai como lugar, como sim. Condição afetiva. É verdade. Né? Ora, você pode considerar que o mundo, o universo, é uma grande família. E cada planeta tem sua família estruturada ou desestruturada. Nossa, aí você já parte para um assunto que é macro, né? E aí daria 2 dias de conversa, ou até uma vida inteira, né? Você parte do pressuposto do universo, desse tamanho todo, né? E nessa angústia que a gente não consegue dizer, às vezes, o que a gente está sentindo naquele momento. Imagina você pega isso, coloca tudo no macro e fala, nossa, isso tudo existe, né? E para qual finalidade? E todos nós perseguimos pela resposta e não conseguimos, né? E às vezes nós nos achamos tão grandes em face dessa infinitude inteira, né? E a gente também não pode se achar tão pequeno, né? Porque a gente tem que saber o real propósito, o real valor ou a potencialização do que a humanidade tem por natureza e por propósito. Né? Eu acho que daria uma temática aí até grandiosa, polêmica. Será que épica? É épica. Política. Nossa. Cara, você sempre me ilustrou muito bem, sabe, questões políticas, né, relacionadas à ética, até mesmo pelo seu ofício, ou pelo que você exercitou na faculdade de Direito, né? É verdade. Pergunta simples e básica. Formar-se em Direito vale a pena? Nossa, pergunta complexa, não é simples e básica. Responda depois dos intervalos comerciais. Não, pode falar. Não, eu acho assim, eu acho que o que vale a pena é aquilo que faz sentido para nós, aquilo que nos realiza.
você perguntar, isso é uma pergunta realmente muito genérica. O que você vai fazer com a sua formação? Acho que toda formação ela é válida. Toda formação que nos direciona para um papel que seja útil é válido. O direito é uma profissão muito nobre, ao meu entender. É sim, ela é importante para a sociedade, ela é importante... Aqui, para aqueles que estão vendo, eu não estou com expressão sarcástica, não, viu? Ela é importante sim, ela tem um papel central na garantia efetiva da dignidade humana, que esse é o meu principal questionamento, essa é a minha principal busca desde o início, e ela persiste dessa forma. E o direito ele é muito amplo, ele é diverso, ele se encaixa na sociedade em todas as suas estruturas. Então talvez por isso as pessoas digam, nossa, o campo do direito ele é muito amplo. Mas o fato de estudar e de me formar na escola de direito me transformou muito, né? Trouxe um outro tipo de formação que eu não tinha lá no meu costume familiar ou no meu costume social. Eu venho de uma família, de uma trajetória muito simples. Eu sou o primeiro da minha família a ter um título superior. Correção, sou o primeiro dos meus irmãos, porque minha mãe teve um título a posteriori, depois, né, de longa estrada de carreira. Ela ainda insistiu e conseguiu. Então, assim, do ponto de vista pessoal e particular, o direito vale a pena, né? E do ponto de vista social, ele tem que se reinventar. Ele é necessário, mas ele tem que se reinventar também. Eu também faço críticas, porque ele tem que ter a ciência de qual é o seu papel na pacificação social em todos os sentidos. Porque o direito está diretamente correlato à economia, à política, o que mais? Veja bem. A infraestrutura, né? Porque é como se fosse um tipo de instância intermediária, sabe? Que gera ajustes e reajustes em alguma instância que não está indo bem, que está com um erro de percurso ou que está sendo problematizado de alguma maneira. É por isso que tem tantos tribunais, né, tantos cursos, né, de direito que encaminham para algum tipo de especialização, né? Mas veja bem, se o mundo fosse melhor, os advogados eles seriam uma raça em extinção, não seriam? Promotores, delegados, juiz para quê, afinal de contas? Para tratar do quê, se o mundo estaria pacífico, em ordem por si só? E aí você concluiu a informação basilar que eu traria, né? O direito ele existe justamente porque a humanidade existe, ele está para conduzir as relações, obviamente. E por isso a necessidade de ramificá-lo, de ter especialização, de ter vários cursos, de ter tribunais específicos para cada situação, porque o direito ele tem esse papel de conduzir a população. Mas eu não sei, eu não parei para pensar, eu te confesso, durante toda a minha formação, o que seria essa extinção de papel do advogado em relação à melhoria social, à melhora das relações. Porque eu parto do pressuposto que o conflito ele sempre vai existir. Nós somos diversos, nós somos de formações distintas, nós temos condições distintas de entender o mundo, de se manifestar ou de se realizar. E quando entra em confronto de um modo coletivo, ou quando passa a coexistir em modo coletivo, ele precisa de uma instituição que faça esses reajustes. Porque o direito, ao meu entender, é a própria razão da pacificação. Porque quando você parte de um conflito direto e você tem uma necessidade em relação ao outro e o outro tem uma necessidade em relação a você, os dois não devem se entregar à passionalidade, né, para ferro e fogo resolverem a situação. Agora eu vou polemizar então. Lula livre e fora Temer? Nossa, isso foi demais, inesperado. Não, Lula livre e fora Temer, a pergunta, sim ou não? Sim, fora Temer, Lula livre, por quê? Sempre. Sim, como assim verdade. Sempre? Nossa, essa é uma situação polêmica que eu tenho que transitar até pelo direito também, pela minha formação e por tudo que a gente vê de movimentação política. É desafiador responder isso. Cara, político é informação e expressão de vínculo, né?
Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu estava comentando. Vou explicar. Estava comentando com alguém hoje sobre a questão do Lula. Eu não acho que o Lula seja inocente, mas eu também não creio que ele seja culpado de tudo. Entende? Não é possível que alguém que entre na política seja ingênuo. E ainda mais o Lula, que com todo respeito, uma raposa felpuda, ao ponto de ter muita experiência, né, com o regime. Quem nunca imaginou que o Temer seria um traidor? Não tinha nada a ver com aquela coligação Dilma-Temer. Deu a impressão de que desde o princípio era um acordo, né, entre um partido e o outro partido para aquisição de quantidade. Eu estou colocando assim, um aspecto opinativo. Qualquer pessoa poderia desbancá-lo. Mas aí eu estou utilizando somente uma das varinhas que eu te falei, da expressão. E a informação? A gente não é só, né? Tem muitos indivíduos que buscam manipular as informações. Mas nem mesmo eles são capazes de manipular completamente, porque eles partem do pressuposto de uma verdade. Veja bem, eu tenho que explicar a situação, mas ela tem que ser desde o começo. Vamos tentar ser o mais objetivo. Em atos. Em atos. Vejamos. Calma. Respira. Tô calmíssimo. Nós viemos de um contexto... sim. Eu vou ter a oportunidade de explicar? Acho que não, porque... Eu tenho que explicar. Eu vou votar no Aécio Neves. Não, isso... Brincadeira. Não, cara, votar em Aécio Vamos lá, Neves, que nós vamos falar dessa temática. Anastasia, depois de tanta coisa, não é possível. Eu não vejo estranheza nisso. Eu não vejo. Tucanos, na natureza, são considerados animais extremamente predatórios. E é interessante porque é uma ave extremamente bonita, né, o tucano. Aquele... Mas é nocivo para qualquer bicho, pelo que eu soube, o tucano, menos para ele, né? Eu acho que é essa imagem que se constrói em relação a alguns ícones. Eu vejo o ícone partidário como se fosse um ícone de mercado. Eu não acho que a gente tem que ter desprezo pelo tucano, ave, de jeito nenhum. Que é tão bem-vindo, que é tão bonito, que tem lá o seu papel central, não só na natureza, como também uma oportunidade de contemplação do belo. Não é isso que tem que ser feito. Eu acho que a gente fica equivocado nesse processo, em relação às identidades ou às imagens, porque eu vou desgostar de uma estrela também, só porque eu não tenho esse posicionamento político, eu vou desgostar da cor vermelha porque representa a pauta da luta de classes, a gente não pode ser irracional, radical desse ponto, desse tamanho, a ponto de desprezar a centralidade do existir das coisas. É isso que eu penso. É isso que eu realmente acredito. E o partido, ele serve para quê? O partido, para mim, é a organização representativa do povo. Se as pessoas elas não entenderem que isso é o principal papel das organizações políticas, que o partido é uma organização política, não tem como fazer mudança. Então você é contra jogar uma bomba no Congresso?
Bom, depende do que seria isso. Olha... Depende, veja bem. Olha a apologia ao terrorismo. Não é uma apologia ao terrorismo. Certamente, se isso estivesse gravando, ou se tivesse veiculado, milhões de pessoas viriam nas minhas redes sociais dizer que eu estou fazendo apologia ao terrorismo, ou dizendo que eu estou fazendo baderna, mas não é. Pensa você, dentro do núcleo de uma ditadura militar, né, de uma expressão mais radical que existe, que nem existe mais Estado, é Estado totalitário. Quando eu digo não existe Estado democrático, sim, existe o Estado totalitário. E aí você me pergunta, você seria contra ou a favor de jogar uma bomba no Congresso? Vai depender do contexto, né? Porque existem ações e reações. Não que eu vá sair levantando bandeiras de chocar-se uma bomba. Essa é uma expressão de desespero, né? O quê? Jogar uma bomba no Congresso. Falar isso é a mesma coisa que dizer nós fracassamos como ordem e progresso, vamos começar tudo do zero. Mas começando tudo do zero, ainda assim não faz com que, não descarte a possibilidade de um fracasso ainda mais retumbante, para gastar o português, mas colossal, né? Porque essas medidas todas deveriam ser para chegarmos a um estado de paz coletiva. E essa paz coletiva a gente consegue simplesmente cedendo. Acho que o grande problema é esse, né? Quem vai ceder? Quem vai ceder um espaço? Quem vai ceder um sentimento? Quem vai ceder uma razão, né, ao outro, sabendo que ele só está um tanto quanto descontrolado? Novamente eu acho que esse processo de conciliação, até popular, de poder, ou o que seja, ele é um processo de construção, né? A gente não constrói se a gente não participa. E é isso que é a centralidade de tudo, ao meu entender. Porque a perspectiva da falta de esperança, né, desse desespero, como se diz, a ponto de chegar na parte das vias de fato, da entrega da passionalidade, é quando você, na sua perspectiva, não consegue existir dentro de uma razão, né? E você precisa existir, né? Quando você está na guerra, ou você mata ou você morre. E é assim que a guerra dita para você. E a estrutura, ela diz isso para todos que estão marginalizados. Porque é muito bonito você falar, dentro da centralidade, no ponto que não te falta o mínimo, né, e dizer, eu acho isso, eu penso isso. Mas quem está na margem, quando que ele tem espaço para pensar isso? Quando que ele tem espaço para dizer isso? Quando que ele tem espaço para existir? E aí ele não fala em nenhum lugar. Ele não tem chance de dar sua opinião em nenhum ponto. Ele não tem como se manifestar de nenhuma maneira. E aí quando ele reage no ápice do desespero, né, ele é incompreendido. As eleições servem para compensar isso? Eu não acho que seja compensação, eu acho que é um processo de construção. Veja bem, vamos falar de novo lá do processo do Temer, do Lula, né, Lula livre e fora Temer. Né, a democracia pressupõe participação popular, todo poder emana do povo. Né? Nós aí já temos uma diretriz clara, construída historicamente, não só no Brasil, sob influência de toda a história da humanidade no mundo, não é isso? Não é isso que eles não deixaram de bagagem histórica? Então, o Brasil nós tivemos especificamente uma variação nessa trajetória, e essa variação ela foi quase que contínua, né? Entre estados mais totalitários, estados mais progressistas, estados bem totalitários. Na verdade, quase 80% de tudo foi totalitarismo, vamos dizer assim. A monarquia é um tipo de totalitarismo, sim, né? Sim, é verdade. Saímos de um contexto ditatorial, um estado de exceção, que sequer foi passado a limpo, as pessoas desconhecem o que aconteceu, nós não temos informações, nós não temos como falar, olha, isso aconteceu, nós vamos superar e nós vamos impedir que isso aconteça novamente, porque nós não tivemos coragem, né, de lutar para o entendimento do que foi esse processo histórico. E aí nós entramos numa democracia, né, que eu já não sei se seria a democracia. É uma democracia. Com e viemos nessa esperança, e para mim louvável, porque as figuras que estavam lá atuantes naquele momento merecem o nosso até agradecimento, ou nossa admiração, né, pelo papel que eles tinham que cumprir. Se fôssemos nós, deveríamos fazer o mesmo, né, naquele tempo.
E viemos construindo esse processo democrático. Há controvérsias. Bom, sempre há controvérsias, né? O entendimento ele é sempre muito diverso, né? E as controvérsias elas sempre vão existir, isso é saudável que exista. A questão do que você disse sobre entendimento? Sim. Foi entendimento que você falou? A respeito de quê? Agora há pouco. Esqueceu? Esqueci. Nossa, mas enfim, o que sugere para nós, pessoas, indivíduos, que algo está bem, né? Muitas vezes é ausência de sofrimento. E isso nem sempre quer dizer que está bem. Na ausência de sofrimento de dentro para fora. A famosa paz de espírito. Porque se a gente estiver felizes em alguns instantes, basta sairmos na rua e vermos quem é o velho que está sendo agredido pela polícia, quem é a criança que está dormindo no relento, né? Quem é o indivíduo que está morrendo no posto de saúde, lá de fora, sem atendimento. É praticamente um caminho para a iluminação, né? Só que a gente tem que se colocar numa posição bastante humilde e trilhar os caminhos de Buda, né? Mas sendo Gautama, né? Ou Gotama, dependendo da questão. E aí que vem o apelo crucial. É ser amável e generoso ou passional e corajoso? Eu acho que as coisas não se ligam assim. Ter coragem não quer dizer que você é passional. Eu acho que os sentimentos eles existem no seu universo de ser humano, entende? E quando você fala que estar bem ou feliz é quase que a resolução de tudo, né, dentro de uma perspectiva de dentro para fora, de fato pode ser de uma perspectiva individual. Mas lembra que eu falei no início, né, dessa razão que nos faz no outro? Isso tem limite quando a gente vai no outro, quando você vê o velhinho, quando você vê a criança e quando você vê a situação da marginalização latente, essa felicidade ela é momentânea. E o fato de você estar feliz naquele momento não anulou a realidade a outra realidade sofrida em nenhum momento, ela continua existindo. Né? Então, ou seja, dentro da perspectiva individual, eu consigo concordar plenamente. Mas eu acho que a gente tem que ter essa humildade sim, de trilhar esse caminho. Porque eu acho que trilhar o caminho em relação ao outro é deixar de inflar o que a gente é quanto ego. Né? E é aí que está a centralidade da humildade. Né? Porque o ego ele é competitivo. E não adianta a gente mentir que não. Né? Não adianta a gente dizer que não é. Ele já começa competindo com a própria morte, né? Exatamente. Ele quer perdurar. Exatamente. E perdura mesmo. Perdura. Quer dizer, não quer dizer que vai ad eterno. Mas se a gente não for vigilante, ele vai colocando sempre pílulas e algumas migalhas no chão pra gente rastejar. É verdade. É verdade. Que coisa, hein, Matheus? Mas eu acho que isso faz parte da humanidade. E aí que é a busca incisiva pela razão, né? E aí fica entre a emoção e a razão, entre a cabeça e o coração, esse trajeto desafiador. Por isso que ele é conflitante. E aí a gente começa a ver as ordens dos padrões, né? Os níveis dos padrões, né? Qual padrão eu pertenço? Ou eu não pertenço? Ou no fundo ninguém pertence? Aí depois de um dia... Aí é a filosofia. Depois de um dia passado, né? Aí a gente dorme. E acorda de novo, né? E aí quando a gente acorda é outro desafio, né? Porque como que a gente vai acordar? Né? Qual que é a melhor maneira de acordar? Né? Porque todo dia a gente vai dormir, todo dia a gente vai acordar. Até que a trajetória seja interrompida pela natureza, né? Ou pelo contexto social, porque existem mortes que não são natureza propriamente dita. A morte matada e a morte morrida. Como dizem, né? Morte matada e morte morrida. Que não deixa de ser a morte matada influência da natureza humana. Natureza humana, exatamente. Dentro de um contexto social.
Vambora. Então, jovem. Vamos tomar um café? Só um minutinho, Pedro. Pedro, vem cá que eu não tô entendendo. Ele é expresso, é que o grau é moído na hora. Ah, então traz. Você toma expresso? Traz dois, Não é por favor. expresso. Não vai ser por isso que a gente vai deixar aqui. Eu sou muito alucinado com café, eu gosto demais. Eu gosto do gosto do café. Mas eu também gosto de uma cervejinha.